dia de hoje, são 7 da manhã agora, eu tenho seminário às 8h30 e eu tô enrolando na cama fazem meia hora, porque eu queria ter acordado um pouco mais cedo pra ir revisando, porque eu tenho uma prova hoje de hematologia clínica experimental ou prática, enfim, como preferir chamar. Vamos começar direito agora. Eu sou a Roberta e eu faço farmácia. Estou no 7º semestre agora na Universidade Federal de Santa Maria. E, enfim, estamos começando não, né? Mas já estamos aí naquelas semanas benditas que temos uma prova todo dia, né? Quer dizer, uma prova por semana, não todo dia, pelo amor de Deus também. Mas daí, hoje é aquela prova que eu comentei no início do vídeo e segunda-feira eu tenho prova de toxicologia. Só que assim, eu ainda, neste meio tempo, estou fazendo estágio, estou na minha última semana. É um estágio de 90 horas no USM e assim, o estágio 1 normalmente teria 60 horas. Só que para conseguir fazer no hospital, o mínimo que eles aceitam é 90. Eu entendo que faça muito sentido, porque agora me faltam 15 horas só e eu sinto que ainda não vi tudo que dá pra ver dentro daquele lugar. Mas enfim, o look de hoje vai ser uma vibe bem academia, apesar de eu ainda não fazer academia, mas eu vou começar isso em junho, assim que acabar o meu estágio, se tudo der certo. E assim, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei, assim, nossa, que legal a academia. Ainda mais por causa do que tá se tornando, né? Essa vida do wellness, que tá virando um produto e etc. Que eu não concordo. Mas enfim, o look do dia está bem nesse estilo e vou mostrar pra vocês. Mas é justamente por causa do conforto. Olha só. Uma legzinha, ainda não botei os tênis, e uma regatinha. Vamos ver no espelho. Aqui. E daí eu vou botar um tênis de correr, apesar de eu não ir correr hoje, eu corri acho que foi domingo a última vez. E essa leg aqui é de uma marca chamada Lado Fit. Ela é muito bonita e foi, juro, foi R$15 essa legzinha aqui, porque eu peguei numa promoção de limpa de estoque deles. Ela é muito bonitinha. Conforme eu for passando o vídeo, eu acho que vocês vão ver mais dela. Mas enfim, logo que eu abri a minha janela hoje de manhã, não sei, mas acho que deu pra ver no cantinho que meu cesto de roupas está cheio. Só que eu até tava pensando em botar as roupas pra lavar hoje, mas daí demora geralmente 1 hora na máquina e agora eu não vou mais ter tempo pra recolher elas e pendurar, né? Estendendo o varal. Então, enfim, vou terminar de tomar um café e estudar um pouquinho das leucemias, porque vai ter uma parte mais teórica e uma parte mais prática na prova de hoje. Feita então a minha torradinha, que vocês de outros estados que não Rio Grande do Sul chamam de misto às vezes. E agora a dica de vocês vai passar a água dela pra garrafinha da Max Print, porque é uma garrafinha térmica, então eu sempre passo água gelada pra ela antes de ir pra aula. E ocorreu um problema também em relação a essas garrafinhas,
esses dias e eu fiquei muito chateada que basicamente eu sou uma pessoa desastrada, né? Pessoas desastradas fazem o quê? Derrubam coisas, batem coisas. E eu tava levando essa garrafinha aqui sempre no ladinho da minha mochila, né? E daí, teve um dia que eu bati na parede. Tipo, a mochila bateu na parede bem forte. E daí arrancou a cara do gatinho. Aí eu fiquei tão chateada porque essa garrafinha é tão linda. E daí agora eu tô pensando o que eu vou fazer, porque estraguei o negócio, né? Mas o copo de café, eu não sei, eu acho que ele é mais resistente, porque eu também já bati ele, sem querer, obviamente, algumas vezes. Ele tá aqui, ó, perfeito. Inclusive, ele segura muito, tanto de café quanto, no caso, coisas quentes, quanto coisas geladas, me fugiu a palavra. Mas enfim, agora eu vou pegar mais um pouco de café que eu botei lá no micro-ondas. Esse café era de ontem, só que sobrou, né? Eu não tomei tudo, então eu termino de tomar, eu deixo na térmica e se não tá na temperatura que eu quero, eu reesquento. E é isso. No momento em que nos encontramos, eu acho que dá pra dizer que eu estou atrasada. Porque assim, geralmente eu chego em 20 minutos. 20 minutos não, 10 minutos ali na faculdade. Só que assim, já são 7h20. Mas eu tava estudando e daí, às vezes eu perco a noção do tempo, né? Então, tô organizando as coisas aqui nessa bolsinha que a mãe fez pra mim, porque hoje eu não preciso levar muita coisa, então é tranquilo de usar uma bolsa de lado. E também eu tenho bastante coisa lá na faculdade já. Agora eu vou botar o meu teniquinho e bora pra esse dia. Agora são 8h27 e o seminário começa às 8h30. Assim, eu já apresentei o meu, mas eu sei como é chato, tipo, pra quem tá apresentando, quando as pessoas estão chegando na aula e coisa, enfim. Então eu tô indo bem rápido e geralmente quando eu saio nesse horário, porque não é a primeira vez que eu me atraso saindo de casa nesse horário, eu chego uns 2 minutinhos atrasada só, tipo 8h32. Então não é lá essas coisas também. Agora as patricinhas vão estudar na biblioteca. E na verdade não tem patricinha aqui. A diva de vocês está em dúvida entre este e este. Mas assim, todos iguais aparentemente. Iguais não, né? Tá vendo? Se eu tivesse pegado um docinho, ele não teria se segurado. Em plena... Ai, ó, o sacolé dele. Meus amigos, detonei a prova de bioquímica clínica. Mas é verdade? Aqui no banheiro do estágio e a diva quase gabaritou a prova de hoje. Já chorei também, porque foi um misto de emoções, porque eu não fui tão bem assim em bioquímica clínica, então estava com aquela decepção comigo mesma. Mas, tipo assim, compensei na prova de hoje de hemato. É outra cadeira e etc. Mas eu tava precisando disso, sabe? Enfim, estágio agora, e por isso tô falando baixinho.
Socorro, manas! No estágio hoje eu até ia filmar pra vocês, tá bem tranquilo. Aí do nada veio coisa do bloco pra passar, veio coisa da químio, veio requisição e um monte de coisa do nada. Aí eu acabei não gravando nada pra vocês, mas foi bem corrido mesmo. E agora estou indo para o RU jantar. E assim, que nem eu falei pra vocês antes, acho que eu comentei, né, que eu chorei já hoje, porque quando eu tô muito cansada, eu choro, tipo, me dá uma sobrecarga muito emocional assim, eu choro. Daí ontem, eu já tava assim, bem sensível, porque eu tava notando. Ai, medo de ser atropelada. Enfim, eu já estava bem sensível. E daí, hoje, depois de tudo que aconteceu, tipo, tá, minha nota nem foi tão ruim assim em bioquímica clínica, só que é uma matéria que eu gosto, né? E daí, quando é um negócio que tu gosta, tu vai mal, eu pelo menos me senti muito decepcionada comigo, né? Mas, enfim, o que mais me pegou é que pra essa prova, pra estudar, a professora não deu exercícios, né? Então o que eu fui fazer? Eu fiz questões de concurso, só que daí, meu Deus, a luz tá péssima, eu não vou andar de costas. Só que daí... as questões de concurso eu tava indo super bem, sabe, um dia antes da prova. E daí a prova em si, eu sabia das coisas. Ai, vocês acreditem que eu tô aí, porque agora a iluminação aqui não tem o que fazer. Mas enfim, eu sabia que ela tinha falado as coisas, eu lembrava onde estavam as coisas, só que eu acabei me confundindo bastante, porque era muito detalhe. Bioquímica clínica, pra quem não sabe, a 2 no caso, que é o que eu tô tendo agora, é todos aqueles exames de marcadores que algumas pessoas fazem, por exemplo, pessoas cardíacas, que tem problemas cardíacos no caso, às vezes dosam CKMB, por exemplo, AST, ALT, enfim, esses tipos de exames, né? E daí entrava também a parte de bilirrubina, enfim, várias coisas. E daí tem várias, como é que é o nome? Não é anomalias, mas enfim, doenças raras de algumas pessoas que não produzem determinada enzima no corpo. E daí isso desencadeia uma doença pela falta disso, né? Enfim, só que são várias, e daí eu acho que eu acabei me confundindo em várias coisas. E daí me deu aquela sensação de tipo, caraca, o negócio que eu gosto eu fui mal, sabe? E enfim, me pesou bastante. Aí nem é um mal abaixo da média, eu fico assim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho. E daí depois eu fui tão bem na outra prova, que é uma outra coisa que eu gosto muito, hematologia. E daí me deu um alívio tão grande que, nossa, desabei. Eu tava sentada na cadeira, aí minha colega, ela perguntou, tu quer chorar? Eu pensei que tu tava meio alérgica, né, pelo teu rosto. Eu falei, não. E daí eu comecei a chorar, né? Enfim, meu dia foi uma loucura, gente, uma loucura. Mas é isso, né? Farmácia não é para os fracos. Eu tô até com a lanterna ligada, mas nem dá diferença. Eu tô indo pra Rio, aquele prédio ali, aquelas luzes ali, jantar, né? E olha aqui o Silveira. E aí, cara, como é que você tá? Esse daqui é o grandão da universidade. Agora, depois da janta, os planos aí na casa da minha amiga é pra desabafar tudo que tem pra desabafar, porque ela também não tá num momento fácil. E depois ir pra casa, tomar banho, etc, me organizar as coisas pra amanhã, porque amanhã ainda é sexta, ainda tem aula e ainda tem estágio, inclusive. E meu namorado também vai lá em casa hoje de noite. E agora ainda tá tarde, meus amigos, então eu tinha combinado um negócio da gravação de um podcast, de um projeto que eu participo. Só que... olha o céu. Ai, perdi o horário e por alguns momentos nesse dia eu esqueci que eu tinha esse compromisso. Enfim, mas eu não era a host, né, do episódio que ia ser gravado. Eu só ia estar lá, tipo... caso desse algum problema, assim, meio que, como posso dizer, não é nem mediando as coisas, mas realmente se desse algum problema pra eu estar lá, sabe? Só que eu já teria que substituir uma guria que ia fazer isso, não ia poder, e eu realmente disse que eu não tinha certeza se eu poderia, mas no fim das contas não pude.
E é sobre isso hoje. Divos, estou meio escabeladinha, né? Cheguei em casa agora, cansada. Mas, então vou aproveitar pra ir lá na minha amiga. Eu acho que eu tinha comentado em algum momento desse vídeo que combinei com uma amiga minha de botarmos os papos em dia, porque ela também não está muito certa hoje. Não foi um dia fácil, como eu já devo ter falado umas 15 vezes, mas aqui ó, tô tão cansada que nem raciocino mais o que eu disse, o que eu não disse hoje. Enfim, e veio com a mesma roupa, tudo igual. Ela mora aqui perto de casa, então é tranquilo de ir, apesar de ser de noite. E mais tarde, então, o meu namorado vai vir aqui em casa, quando eu já estiver aqui de novo. E hoje eu não vou estudar, eu até, digamos assim, se não tivesse acontecido tudo que aconteceu hoje, eu estudaria pra toxicologia clínica, que é na prova de segunda-feira. Mas eu já comecei a estudar na quarta, então não é tanta coisa assim como da primeira vez, pelo menos eu não achei tanto da primeira prova, né? Essa é a segunda. Aí eu acho que no fim de semana eu vou conseguir revisar bem. E, gente, farmácia não é um curso fácil. A maioria dos professores, que eu já tive professores de várias áreas, né? Tipo, químicos, professor da medicina em si, tipo, médico, eu acho que eu nunca tive. Já tive da veterinária, já tive da odonto, enfim. Mas a maioria deles sempre fala que, apesar de farmácia ser, digamos, um curso mais fácil de entrar, não é um curso fácil de sair. Tanto que tem muita desistência. E, assim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu me esforço bastante. E, mesmo assim, é desgastante, porque é um curso integral, tem estágio que tu faz, tu não pode ganhar nada, porque é do currículo, como é uma universidade federal, tipo, tu retribui um pouco, assim, digamos, com os estágios, né? Retribui pro governo? Vocês entenderam o que eu quis dizer, isso que importa. Esse foi meu dia. Se vocês forem fazer farmácia, não fiquem desmotivados por causa desse vídeo, porque tem muita coisa boa no curso. E também podem me chamar pra conversar mais sobre, eu adoro. Inclusive, lá no Instagram eu tô sempre ativa, é diferente aqui desse canal, que eu só apareço a cada 15 dias, semana sim, semana não. Mas é isso. Espero que você tenha conseguido aproveitar esse vídeo, lavar sua louça, caso você esteja me assistindo e fazendo as coisas da sua casa, varrer sua casa. Enfim, e um beijo. Até a próxima.